Shalom a todos, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais essa aula, né? Sendo postada aí com um pouquinho de atraso, já peço aí perdão para vocês, né? Tivemos aí alguns problemas, mas nada que a boa mão do Eterno, né, não pudesse estar sobre nossas vidas, né, nos guiando e nos dando a direção. Então, vamos aí para a sétima aula, né, a sétima porção da Torá, que é a Parashá Vayetze, que quer dizer e partiu. E ela começa, né, em Gênesis capítulo 28, versículo 10, vai até Gênesis capítulo 32, versículo 3. A porção dos profetas, né, associada a essa paraxá, a essa porção é Oséias capítulo 12, versículo 13 até capítulo 14, versículo 10. E a porção do Novo Testamento é o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51. Então, continuando aí o nosso estudo, né, sobre a vida, né, de Jacó. Então, os pais de Jacó lhe disseram para ele ir viajar para a casa de Labão, com o objetivo de encontrar uma esposa. Ele decidiu primeiro parar na Yeshivá. O que é uma Yeshivá? Yeshivá é uma escola onde as crianças, né, a partir dos 13 anos, começam a aprender sobre Torá, começam a aprender Talmud, Mishnah, começam a aprender uma série de coisas, né, uma série de ensinamentos rabínicos, preparando essa criança, né, para o rabinato. Aí já fica aí já também uma curiosidade, né, vamos dizer assim. A Bíblia ela não fala, né? Ela vê aparecendo Yeshua no templo com 12 anos e depois somente aos 30 anos, né? Então tem aí esse período que a Bíblia não relata o que aconteceu, né? O que Jesus estava fazendo nesse período. Então, se você for analisar a tradição judaica, o que eu digo, se Jesus ele era judeu, ele nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu e vai retornar como judeu, tá? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, se ele vai retornar como leão da tribo de Judá, então ele é um judeu, correto? Você não precisa estudar grego, hebraico, né? Para você compreender essas coisas, basta ler o português direito. Então, o que que acontece? Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele estava em uma yeshivá, no templo. Porque uma criança, né, com 13 anos, ela vai para yeshivá e somente com 30 anos que é considerado a pessoa já madura o suficiente para poder ensinar alguém. Então, partindo desse aspecto da cultura judaica, né, que uma criança aos 13 anos, né, um homem, um menino, né, aos 13 anos, depois do bar mitzvah, ele ingressa numa yeshivá para aprofundar os seus estudos, para se tornar um rabino, e somente aos 30 anos ele tem autonomia, vamos dizer, ele tem autorização para falar em público, para ensinar outras pessoas. Então a gente, por inferência, né, esse período que a Bíblia não relata o que Jesus está fazendo, ele estava seguindo a tradição e a cultura judaica. Ele estava dentro de uma yeshivá, dentro do templo, tá bom? Então, o Jacó, né, ele decide parar na Yeshiva de Ever para estudar a Torá, onde permaneceu por 14 anos. Essa informação nós tiramos, tá, do Midrash, dos escritos rabínicos. O patriarca Jacó, ele é a encarnação viva da coluna central, conhecida em termos leigos como restrição ou resistência. Enquanto as colunas da direita e da esquerda correspondem aos polos positivo e negativo de uma lâmpada, a coluna central correlaciona-se com o filamento, que cria a luz através da resistência. Então, se você observar uma lâmpada incandescente, né, não as lâmpadas de LED, as lâmpadas mais antigas, você vai ver que ela tem o lado direito, o lado esquerdo, e você tem um filamento, você tem ali um fio enrolado que é criando a resistência, né. Então é essa a comparação que a gente está usando aqui nesse momento. Então o que que acontece? Quando você liga o interruptor, a energia ela vai passar por um polo,
ela vai passar pela resistência e essa resistência vai gerar luz, tá. Então é essa a comparação que nós estamos usando aqui. Então a coluna central correlaciona com o filamento que cria luz através da resistência. A luz espiritual opera sobre o mesmo princípio. Nós atraímos a luz do mundo. Cada vez que eu e você nos colocamos para estudar a Torá, cada vez que eu e você nos colocamos à disposição de Hashem, à disposição de Deus, em oração, né, nós recebemos essa luz e automaticamente as trevas elas se opõem à luz. Então, quanto mais luz eu recebo, mais as trevas vão se opor. E a minha resistência às trevas vai gerar luz. Estão conseguindo compreender o raciocínio? Então, quando você resiste às tentativas do maligno, quando você resiste às investidas de Hassatam contra a sua vida, o que é que você está fazendo? Você está gerando luz a partir da sua resistência. Aleluia. E a fonte que você tira a sua energia é a luz que emana do trono de Deus. Consegue compreender? Então, quando eu consigo resistir, né, aos meus desejos impulsivos e egocêntricos, quando eu consigo, né, resistir ao meu mau impulso, eu acabo gerando luz também. E o que que acontece? Quando eu e você, nos conectamos com essa luz, né, quando nós nos conectamos com as palavras de Torá, com as palavras da Bíblia, né, nós geramos luz internamente para que a gente possa resolver os nossos conflitos internos. Então, cada vez que eu e você mergulhamos na palavra, cada vez que eu e você, né, nos sujeitamos à potente mão de Deus através das Escrituras, nós vamos gerando essa resistência, né, à nossa má inclinação. Nós vamos gerando nós vamos gerando luz, né, nesse mundo. E aí, lembra da palavra de Jesus? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu só consigo gerar luz nesse mundo se eu resistir às trevas, mas não é resistir ao meu vizinho, ao meu irmão da igreja, que eu não vou com a cara dele, não. É resistir à minha má inclinação, é resistir, né, à minha vontade de fazer besteira, vamos dizer assim. Então, quando nós resistimos a isso, nós geramos luz nesse mundo e estamos sendo o sal da terra e a luz do mundo. E quando nós, né, vamos dizer assim, lemos essa passagem, né, é como se nós estivéssemos invocando as mesmas forças, né, de luz que brilharam sobre Jacó. E com isso, nós recebemos uma força emocional, nós recebemos a força de vontade, né, e a provisão para suportar o poder do impulso, criando em nós mesmos a conexão entre nós e a luz do Criador, tá bom? Então já vai pensando aí, já vai meditando nessa introdução. E vamos para a primeira aliá, né, que é a primeira porção dentro da Paraxá, e que ela vai de Gênesis 28:10 a Gênesis capítulo 28, do versículos 10 a 20. E Gênesis 28:10. E saiu Jacó de Berseba e foi a Harã. As pedras antigamente elas eram usadas, né, para oferendas e sacrifício. Isto é, oferecer algo para Deus. Colocar a cabeça sobre a pedra significa oferecer o seu intelecto a Deus, significa oferecer todo o seu pensamento, né, colocar todo o seu pensamento à disposição de Hashem. Nós devemos sempre colocar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos a serviço de Deus. A escada, ela vai representar o caminho que liga os céus e a terra, isto é, o espiritual com o material. Subir os degraus significa evoluir, nos elevando do material em direção ao espiritual. Os anjos representam o elo entre Deus e o homem. Ao subirem pela escada, eles levam as nossas tefilás, né? Levam as nossas orações, né? E descendo, eles trazem a resposta, eles trazem as bênçãos de Hashem para as nossas vidas. Mas preste atenção, primeiro eles sobem para depois descer. Eles não descem primeiro para depois subir.
E o que que isso significa? Isso significa que o primeiro movimento sempre tem que ser nosso. É nós que devemos subir a escada primeiro. É nós que devemos nos conectar com Deus primeiro para depois receber as bênçãos. Tudo que Deus precisava fazer por nós, ele já fez. Ele criou o mundo, nos deu o fôlego de vida, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Ele nos cura, nos liberta, ele nos protege, nos dá libertação, né? Cuida da nossa família, nos deu o sacrifício de Yeshua na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Então, tudo que Ele poderia fazer por nós, Ele já fez. Compete agora a mim e a você nos sujeitarmos à instrução dele e nos conectarmos primeiro com ele. Então, o primeiro passo sempre tem que ser nosso. Amém? A terra sustenta os homens. Os descendentes de Jacó se espalharão por toda a terra, fornecendo subsídios espirituais para sustentá-la. O fato dos judeus se espalharem pelo mundo é uma necessidade para o cumprimento da sua missão sobre a terra, abençoando aqueles que o acolherem bem. Acolher bem é uma atitude sábia que pode resultar em bênçãos. Lembra quando nós estudamos na Parashá Lech Lecha sobre a vida de Abraão? Que Abraão, ele abria as portas da sua tenda e porque ele abria as portas da sua tenda, ele acabou abrigando anjos. Então, da mesma forma, eu e você, nós precisamos, né, acolher bem as pessoas, acolher aqueles que se achegam, né, para perto de nós. Os rabinos eles vão dizer que cada pessoa que você teve algum tipo de interação nessa vida, desde o seu nascimento até o dia da sua morte, é uma pessoa que Deus preparou para tratar algo em você. Então, sabe aquele seu vizinho que te apurrinha? Sabe aquele irmão da igreja que você não suporta a voz? Sabe aquela pessoa que você olha na rua e fala assim, meu, não vou com a cara dessa pessoa? Pois é, se prepare. É Deus levantando aquela pessoa para tratar algo em você. Porque geralmente aquilo que nós não gostamos nos outros é o que está escondido em nós. Por isso que nós julgamos as outras pessoas. Por isso que nós julgamos as atitudes delas. Por quê? Porque eu estou julgando aquilo que está escondido em mim. Já pega aí esse manto, já pega aí esse mistério para sua vida e começa a aplicar ele. Aleluia. Aliás, né, ao final de sua missão, os judeus eles retornarão à sua terra, Israel, através das intervenções divinas. Mesmo que as coisas pareçam impossíveis, Deus poderá torná-las viáveis. Nós devemos confiar sempre nele. Jacó teve a comprovação de que Deus está em todos os lugares, mesmo nos mais inóspitos e lúgubres. Podemos contar, né, com um Deus em qualquer lugar que estivermos. Existem lugares onde a presença divina é maior. Por exemplo, o local onde o templo foi construído em Jerusalém. E é através desses locais que as orações se elevam aos céus. Por isso que é costume dos judeus orarem sempre em direção a Jerusalém. Deus ele está em todos os lugares, né? O Davi ele vai escrever, né? O salmista ele escreve que aonde eu me esconderei de ti, né? Se eu estiver no abismo, você lá está. Se eu estiver no céu, você vai estar. Se eu estiver distante da terra, você vai estar lá. Nós não podemos nos esconder da presença de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma, né? Escapar daquilo que, aliás, escapar dos olhos de Deus. E agora é claro que existem lugares que a presença de Deus ela é maior, ela é mais forte. Existem lugares específicos, né? Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas os judeus eles têm isso, né? Eles oram em determinados lugares, em determinados horários, né? Aí é um ensinamento um pouco mais profundo. Vamos ficar aqui, né? Por aqui nesse momento. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, né? Deus me deu o privilégio, eu estive lá, eu e minha esposa estivemos em Jerusalém em 2019. Tive a oportunidade de estar lá no Muro das Lamentações. E quando você chega perto daquele muro, parece que você está em um outro ambiente.
Parece que você está a energia que tem ali, ela é diferente. Somente estando lá para poder explicar. É difícil explicar o que você sente, né, ali naquele local. Mas é claro que Jesus ele vai dizer: "Fecha a porta do seu quarto e ora", né. Não existe um lugar mais sagrado, vamos dizer assim, tá. Eu tenho que orar só em Jerusalém. Eu tenho que orar no monte, porque o monte é mais sagrado, porque o monte eu tô mais para. O que que Jesus ele disse? "Fecha a porta do teu quarto e ora". O lugar mais sagrado que pode ter para você orar, meu irmão, é dentro da sua casa. Aleluia. Eu quero orar no monte, quero orar no vale, quero orar na rua, quero orar na praça, quero orar no trabalho, tudo bem, isso é válido, tá. Veja bem, não uma coisa não substitui a outra. Mais uma vez o que eu digo, tenha responsabilidade com aquilo que eu estou falando. Né. Mas se você quer respostas de Deus, se preparar para as batalhas, é no seu quarto com a porta fechada, orando, intercedendo pela sua família, pela vida dos outros, é dentro do seu quarto. Lembra da viúva lá de Segunda Reis? Pega as vasilhas, pega teus filhos, põe lá dentro do quarto. Oh, meu Deus! Começa a orar dentro da sua casa, com seus filhos. Dentro do seu quarto, aí você vai ver o milagre acontecer? Meu Deus, Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Não que você não tenha que orar na igreja, não é isso. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Fecha a porta do teu quarto e ora. É lá que Deus vai se revelar para você. Por ser uma fonte de luz, o azeite ele simboliza a transformação de algo inerte em algo que pode iluminar as coisas ao seu redor. E isso mostra algo importante. Jacó, ao derramar o azeite na pedra, ele transformou em algo que assinalaria a presença divina naquele local, algo que possuía santidade. Isto chamamos elevar o material em espiritual. Sempre que pudermos, devemos utilizar aquilo que está em nossas mãos, ou seja, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que nós pegamos, dando um sentido mais elevado às coisas. Né, tudo provém de Deus. Tudo que existe nesse mundo, tudo aquilo que você pode tocar, tudo aquilo que você pode ver, provém de Deus. Deus é a única fonte de todas as coisas. E todas as coisas, elas têm uma centelha divina. Por exemplo, esse computador que eu estou usando para transmitir essa aula, para gravar essa aula para vocês. Então, o que que acontece? Existe uma centelha divina nele. E quando eu pego isso para falar palavras de Torá, para ensinar palavras da Bíblia, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando a centelha divina que existe dentro desse equipamento, estou levando ela para Deus, eu estou elevando o uso dela, né, desse computador aos céus. Estão conseguindo compreender? Então eu estou elevando o material e espiritual a partir desse momento, a partir do momento que eu estou falando palavra de Torá, transmitindo ensinamentos bíblicos, o que que acontece? A santidade das palavras faz com que esse equipamento se eleve em direção aos céus. Aleluia. Né, nós temos, a visão errada sobre as coisas materiais, né. Não, acho que eu quero ser que eu sou mais espiritual se eu me desprender de tudo que é material. Não, não é essa a ideia. Você vai ser espiritual a partir do momento que tudo aquilo que chegar à sua mão, tudo aquilo que Deus provê na sua vida de material, você conseguir elevar a centelha divina e elevar isso aos céus. Se a sua casa for santificada, se a casa que Deus te deu, que você comprou com o dinheiro do seu trabalho, foi porque Deus proveu uma porta
de emprego para você, foi porque Deus abençoou o seu patrão, para que ele pudesse abrir uma empresa para que os recursos chegassem até a sua mão. Está conseguindo compreender? O carro que você tem, se você conseguir elevar a centelha de vida nele, usando o carro que você tem para fazer não somente a obra, mas para fazer caridade, para você não usar ele somente para você, vamos dizer assim, é meu, é meu, é meu. Não, quando você compartilhar as coisas que chegam à sua mão, você vai ver Deus agir através de você. Aí você vai estar elevando as coisas materiais, você vai estar elevando, né, a centelha divina que existe em todas as coisas. Aleluia. Jacó, ele não precisava dizer que o pão era para comer e a roupa era para vestir, já que isso, né, é a finalidade de todas essas coisas. O que ocorre é que tem pessoas que querem o pão para guardar e a roupa para se exibir, desvirtuando a finalidade original desses elementos. Jacó, ele se prontificou a utilizar os bens que Deus lhe deu de acordo com a vontade divina, isto é, em conformidade com a finalidade de cada um. Olha que coisa fantástica. Algumas pessoas querem ter alimento, algumas pessoas querem ter roupas somente, né, para se exibir. Querem convidar pessoas, dar banquetes, né, levar as pessoas para sua casa, mas não porque ela quer compartilhar algo que ela tem, mas porque ela quer dizer, ela quer mostrar para os outros: olha, eu tenho dinheiro, eu posso fazer um churrasco a hora que eu quiser. Meu Deus, eu quero a minha casa cheia. Mas é para que os outros vejam o quanto Deus me abençoou. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Lembra o que Paulo disse para a igreja de Corinto a respeito da ceia? Pois é, depois lê lá, 1 Coríntios. Meu Deus. Pessoas que querem ter roupas, né, para se exibir, vão para a igreja parecendo um desfile de moda, ostentando. Andam pelas ruas como se estivessem desfilando em uma passarela. Será que foi para isso que Deus te deu recurso? Será que foi para isso que Deus tem abençoado sua vida? Meu irmão, se nada daquilo que Deus coloca em nossas mãos é para uso exclusivo nosso. Veja bem, eu não estou dizendo que você não tem que desfrutar do fruto do seu trabalho, não é isso. Estou dizendo que você precisa, né, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não podemos inverter, subverter a ordem que Deus estabeleceu. Tudo que nós temos provém de Deus. De nada valem os nossos esforços sem as bênçãos de Deus. É justo, portanto, que você retribua a Ele agradecendo por tudo e utilizando os recursos para o bem, fazendo jus à confiança que Ele deposita em você. Utilize os bens materiais sempre que possível, né, para finalidades espirituais. Assim você levará o mundo físico, tornando mais evoluído. Doe aos pobres, aos necessitados, mesmo que você tenha poucos recursos, né? Esse aí é um comentário do Midrash Tanhumá. Então, quando eu dou aos pobres, aos necessitados, né? Aí a gente coloca isso na cabeça, a gente pega, vê, a gente pensa logo naquela pessoa em situação de rua, né? Aquela pessoa que está com uma plaquinha na mão, pedindo dinheiro, pedindo comida. Mas olha só, às vezes nós temos dentro da igreja o irmão que senta do seu lado, ele está gritando, clamando por uma providência de Deus, e você não estende a mão para ele. O necessitado, ele não é somente aquele que está em situação de rua.
Muitas vezes nós temos pessoas que estão trabalhando, mas elas estão passando por alguma necessidade, não conseguem suprir a sua casa, não conseguem levar a providência, a provisão para os seus filhos, falta remédio, falta comida, falta roupa. Meu Deus! Muitas vezes o seu pastor está passando por dificuldades e você não está nem aí. Ah, não, ele é pastor, ele que se vire. Meu Deus. Estenda a mão para o seu pastor, chega para ele, pergunta: "Pastor, o senhor está precisando de algo? O senhor está precisando, de algum recurso?" É, porque ajudar o pastor, né, a missionária da sua igreja não dá ibope. Meu Deus do céu. A gente precisa rever esses conceitos. O pobre, o necessitado, né, ele vai ter, isso é um fato. Lembra as palavras de Jesus, quando a mulher quebrou, né, o frasco de nardo? Ah, ela podia vender e dar aos pobres. Meu, os pobres vocês sempre vão ter aí, então vocês cuide dele. Mas ela fez uma beneficência para comigo. Então, quando você olha o necessitado, não somente aquele de rua, você olha para o seu irmão dentro da sua igreja, às vezes um parente, quando você olha para alguém, né, próximo a você, um colega de serviço, um colega de trabalho, aí você vai falar: "Ah, mas ele não merece". E vem cá, e você merece alguma coisa? Será que eu e você somos tão elevados assim espiritualmente? Será que nós somos tão justos assim que nós merecemos algo? O sol ele brilha sobre o justo e sobre o injusto. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, sobre o que merece e o que não merece. E eu e você ficamos aí escolhendo para ver quem merece. Agora, se o ímpio, se o injusto não sabe lidar com a bênção que Deus derrama, aí é outra história. Quer ser espiritual? Comece a pensar nessas coisas, comece a fazer essas coisas. Comece a olhar os necessitados, os pobres, aqueles que estão próximos a você, e você vai ver as coisas mudar para sua vida. Porque quando você muda essa balança, Deus começa a a a a a a mexer as coisas a seu favor. Pare e pense nisso, pense nessas coisas. Aleluia. Eu preciso começar a minha jornada. No Gênesis capítulo 28, né, Isaac manda Jacó a Padã-Arã para se casar e tem início a sua jornada. Jacó ele sai de Berseba, que é o posto do juramento, no deserto no Neguebe, e chega a um lugar. No original está escrito, né, no original a palavra é Ramacon, no lugar. Ou seja, Jacó chegou em um lugar, mas não é em qualquer lugar, é um lugar específico, é um lugar importante. Segundo a tradição judaica, este lugar é o mesmo lugar onde Abraão chegou com Isaque e teve uma visão de Deus, ou seja, é o Monte Moriá, o lugar aonde Deus se revela ou o lugar aonde Deus é visto. Quando Jacó chega no lugar, ele tem um sonho. Ele vê anjos de Deus subindo e descendo por uma escada. O Zohar, que é um escrito rabínico, né? Ele descreve o sonho de Jacó com a escada, no qual ele vê os seus filhos recebendo a Torá no Monte Sinai. Essa passagem explica o significado secreto da recepção da Torá, isto é, a Torá como a chave para o domínio do mundo através de um anjo, né, que entrega a Torá, que é um guardião dos mensageiros angelicais da sabedoria. A Torá é um instrumento divino que imbui os filhos de Israel com a força para eliminar gradualmente a inclinação do mal.
de sua natureza. Então, a palavra de Deus, quando eu e você recepcionamos, né, as palavras de Deus, quando eu e você recebemos a Torá, o que que acontece? O que que eu estou fazendo? Eu estou sendo imbuído de um poder espiritual para afastar, né, a inclinação do mal daquela natureza que nós nascemos, do Yetzer Hará. Todas as vezes que eu me submeto à Torá, vai acontecer o que Tiago fala: sujeitai-vos à potente mão de Deus, resistir ao diabo, ele se afastará de vós. Meu irmão, essa é a minha e a sua missão, nos afastar da nossa má inclinação através do estudo da Torá. Aleluia. Esse processo ele ocorre tanto no nosso mundo físico quanto nos mundos celestiais. Quando nós, né, nos conectamos com a luz espiritual que brilhou no Sinai. O que que os rabinos estão dizendo aqui? Que todas as vezes que eu recebo a Torá, todas as vezes que eu me conecto com essa luz, é como se eu estivesse lá no Monte Sinai recebendo a Torá diretamente de Hashem, diretamente de Deus. Olha que fantástico isso. Quando eu consigo me conectar com essa luz espiritual, né, com essa emanação sagrada que é tão intensa, que anula todas as formas de escuridão, incluindo a morte e a decadência. Quando eu desperto as forças da imortalidade, nós trazemos a renovação, a restauração e o renascimento para as nossas vidas. Meu Deus. Lembra João capítulo. Esqueci o capítulo agora do Evangelho de João, mas que João lhes diz: Mestre, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Pois é, aqui ó. Quando eu me conecto com as palavras de Jesus, quando eu me conecto com os ensinamentos que ele nos deu, que tudo aquilo que Jesus, se você pegar um dia e parar e estudar o livro de Deuteronômio, nós vamos chegar lá, você vai ver que tudo aquilo que Jesus disse está no livro de Deuteronômio. Essas são as palavras de vida eterna. Aleluia. Quando eu me conecto com essas palavras, eu estou eliminando o poder da morte na minha vida. E não a morte aqui física, porque essa não é a verdadeira morte. Quando a Bíblia fala em morte, ela é a separação total do homem de Deus, tá? Quando nós morremos aqui nesse plano físico, a gente está só fazendo uma passagem, vamos dizer assim. E a escada, ela representa a intercessão do justo. São as orações e as lágrimas dele que mantêm a escada firme para a porta do céu, Sha'ar HaShamayim. Mas quem é esse justo? É a minha e a sua intercessão que mantém essa escada firme? Eu vou me elevar um nível agora de interpretação. Quem é o justo que intercede por nós dia e noite, que mantém essa escada firme? Vai pensando. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. É a intercessão de Jesus pelas nossas vidas. O advogado fiel, né, nos defendendo do acusador todos os dias. É essa intercessão que mantém essa escada firme, que mantém as portas do céu, né, o caminho entre céu e terra abertos para que eu e você possamos entrar todos os dias na presença de Hashem, na presença de Deus. Não existem caminhos alternativos. Assim como Jacó, nós precisamos chegar no lugar. Nós precisamos chegar em um lugar específico, né, para termos a nossa experiência com Deus, para começar a escrever a nossa história com Ele. Ele nos tira do lugar de pecado, nos coloca no deserto e nos prepara para a guerra.
Do Egito ele nos liberta. No deserto, ele nos ensina a nos relacionarmos com ele. E em Jericó, ele nos prepara para entrarmos em batalha. E eu preciso estabelecer altares por onde eu passo. Gênesis capítulo 28, os versículos 18 e 19. Então se levantou de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em uma coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou aquele lugar de Betel, Beit-El. Porém, o nome daquela cidade era Luz. Quando Jacó chega ao Monte Moriá, o sol estava se pondo. Então ele faz, as suas orações da noite e se prepara para dormir. Ele não tinha uma cama, então ele juntou 12 pedras e as colocou à sua volta para manter os animais afastados, e uma das pedras ele usou como travesseiro. O Midrash, os rabinos vão dizer que ele não sabia que as pedras que ele usou foram as mesmas pedras que Abraão havia construído para o sacrifício de Isaac. Enquanto ele dormia, cada uma das pedras insistia. Tá, aqui eu quero que você entenda, eu falo por parábolas aqui. Tá? Da mesma maneira, esse é o método midrástico, de Midrash. Ele conta uma história, para fazer alusão a verdades espirituais. Aí você fala, ai, Midrash é coisa de judeu, é coisa de rabino. É. Jesus ele ensinava através do quê? Através de parábolas. Usava elementos da natureza para explicar verdades espirituais. Seja um ser pensante, meu irmão. Pense, Jesus sendo judeu, você acha que ele vai usar o que? O grego para ensinar? Aleluia. Enquanto ele dormia, cada uma das pedras insistia: Eu quero que o justo Jacó repouse sua cabeça sobre mim. E milagrosamente as pedras começaram a se aproximar, até formarem uma única pedra. Dessa forma, Deus indicou que os 12 filhos de Jacó, eles fundariam juntos a grande nação de Israel, a nação sagrada. Enquanto Jacó dormia, Deus mostrou para ele acontecimentos futuros por meio de um sonho profético. Os anjos que subiam eram os anjos que haviam protegido Jacó até agora, e os que desciam eram para protegê-los fora da terra de Israel, na casa de Labão. Então o próprio Deus apareceu para Jacó em sonho e lhe prometeu: Eu protegerei você em seu caminho na casa de Labão, até que você retorne em segurança para a terra de Israel. Quando Jacó acordou, ele exclamou: Eu não sabia que este lugar era tão sagrado. Do contrário, não teria me atrevido a dormir aqui. Eu prevejo que aqui, neste lugar, Ramacon, o Beit Hamikdash será construído, o templo. Os judeus rezarão aqui e oferecerão sacrifícios. Suas preces e o aroma agradável dos sacrifícios irão diretamente para Hashem, e Hashem os aceitará, e este é o portal do céu, Sha'ar Hashamayim. Jacó ergueu a pedra que usava como travesseiro, dizendo: Essa pedra será um mandamento, um monumento para Hashem. Então ele prometeu: Hashem, Deus, se você me proteger no caminho para Labão, se você me der pão e roupas e me trouxer de volta para casa em segurança, eu oferecerei sacrifícios neste lugar. Eu darei a ti 1/10 de tudo que eu ganhar. Tá? Essa fonte é o Midrash. Então aí, ó, já vai aí fala, mudando. Se porventura você tiver aí algum preconceito, alguma coisa a respeito do dízimo, tá aí, ó, tá? Quando nós lemos essa porção das Escrituras, parece que encontramos uma contradição. Jacó teve o sonho no Monte Moriá e ergueu um altar em Betel, ou seja, em lugares diferentes. Segundo a sabedoria judaica, quando nós encontramos isso nos textos sagrados, é porque Deus escondeu algo para nós. Ele escondeu alguma coisa ali para que nós pudéssemos procurar. Betel fica a 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, ou seja, Jacó ele não estava mais no Monte Moriá.
O que é que Deus quer nos dizer com isso? Ele simplesmente quer que eu e você sejamos como um tabernáculo móvel. Se eu e você somos templos do Espírito Santo, quando eu começo a escrever a minha história com Deus, cada lugar que eu passo tem que ser um lugar de adoração e exaltação ao Eterno. Aleluia. Você tem sido um tabernáculo móvel? Por onde você passa, as pessoas se aproximam de você para ouvir uma palavra de Deus? Ou elas se aproximam de você para ficar sabendo da última novidade da cidade? Do que aconteceu no culto passado, já que ela não estava? Você é fonte de informações sobre o que acontece da vida dos outros ou você é a fonte de Deus nessa terra? Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meu Deus, é muito forte isso. O que é que tem dentro de você? Quais são as forças que você carrega no seu coração? Aleluia. É a palavra de Deus que você carrega para ser uma fonte de luz, para ser um tabernáculo? Ou você carrega só angústia, desespero e dor? A angústia, desespero, a dor, o medo, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas é a palavra de Deus que tem que me guiar. É a palavra de Deus que tem que me dar forças. É a palavra de Deus que tem que me estabelecer nesse mundo. Precisamos começar mais cedo do que nunca a escrever a nossa história com Deus, ter as nossas próprias experiências, deixar de viver na sombra de outras pessoas, de ver Deus através da vida dos outros, para conhecer, parar de conhecer por ouvir falar, e sim agora, porque os meus olhos te veem. Se quisermos ter uma visão espiritual, eu preciso começar a pensar nas coisas espirituais e conhecer qual é a vontade do Eterno para a minha vida, me desligar das coisas que não trazem edificação para a minha vida e me deixar ser trabalhado pelas mãos do Criador, e não me esquecer de que Deus se revela através da sua lei, de que Deus se revela através da sua Torá. Ah, eu quero ver Deus. Você quer ver Deus? Então medite nos pen nas passagens das Escrituras. Você quer ver Deus todos os dias? Abra a sua Bíblia, gaste tempo com Ele, mergulhe nas Escrituras. Eu glorifico, eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, que você está inscrito, né? Que você está aí fazendo parte desse grupo, estudando a Torá, né? Fazendo com que a gente estude junto. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo também, e que você possa, a partir desses, né, ensinos, você estabelecer o seu fundamento e você discipular outras pessoas também. Não se trata de simplesmente pegar, repassar conhecimento, não, mas de adquirir conhecimento, né? Tirar coisas velhas, construir coisas novas e repassar esse conhecimento adiante, com uma visão correta, com uma visão, né, realmente firmada nas Escrituras. Voltar a enxergar as Escrituras como uma como elas realmente são, aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né. Então a gente precisa conhecer Deus através da Bíblia, através da sua Torá, através da lei que Ele deixou para nós. Porque não se engane, meu irmão, quando a gente passar pelo julgamento, que todos nós seremos julgados, você acha que Deus vai julgar a gente através do quê? Através do achismo? Ah, eu vou julgar um desse jeito e outro de outro jeito? Não, vai ser a sua lei, vai ser a sua palavra, aquilo que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo.
Não podemos nos esquecer disso. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, sim, através dele nós chegamos ao Pai. Só que a gente precisa, entender isso de uma maneira mais profunda. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque o que que Jesus fez? Jesus, ele colocou uma Torá debaixo do braço de cada pessoa desse planeta. Agora é claro que tem aqueles que não querem saber da palavra de Deus, aí é outra história. Mas a Torá hoje, a Bíblia é acessível a todo mundo. Cada pessoa do planeta que tem um celular pode ter um aplicativo com a Bíblia hoje. E é através dessa palavra que nós seremos transformados, que nós seremos santificados. É através dessas palavras que vão gerar vida em nós, afastando toda a influência negativa, afastando de nós, né, toda a escuridão. É essa luz que brilha todos os dias e se renova a cada manhã. Cada vez que você se dispõe a estudar as Escrituras, você está se conectando com a luz primordial. Tenha isso no seu coração. Quando você abrir as Escrituras da próxima vez, quando você se assentar para estudar a palavra de Deus, tenha a Kavaná, a intenção do coração. Se imagine no pé do Monte Sinai, recebendo a Torá diretamente das mãos de Hashem. Amém? Ficamos aqui com essa aula. Que o Senhor te abençoe, que o Eterno possa resplandecer o rosto sobre ti, que o Eterno te agracie, que o Eterno ponha em ti a paz. Tá bom? Qualquer dúvida, tá aí o telefone, né? Aqui desse lado, tá aqui o telefone. Pode me mandar uma mensagem que eu respondo para você o mais rápido possível. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.